Vamos abrir nossa Bíblia aí, no livro de Atos. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, verso número 26. Diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos antíocos, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava, e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Da sua humildade foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou-o para o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo, passando e anunciando o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Graças a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é uma coisa tremenda, porque ele é aquele que nos incomoda, aquele que nos exorta a buscar a presença de Deus. Porque nos dias de hoje, são muitos que leem a Escritura. São muitos, cadê os meninos batizar? Vem pra cá. São muitos que leem a Escritura. Cadê o menino? Vem pra cá. Porque são muitos os que hoje até ouvem a palavra, né? Assim como uma semente a ser lançada. Mas a gente sabe que a palavra do Senhor diz que o semeador saiu a semear. E de repente pedra, semente caiu no pedregulho, outra vez no caminho, né? Mas eu creio que vocês, essa semente que foi lançada no coração de vocês, caiu numa terra fértil. O importante dessa terra fértil que é que essa raiz, essa semente já nasce com raiz. Aquela semente que é lançada ao pedregulho, há muitos hoje que estão dessa maneira, ainda como o eunuco, caminhando, esperando o dia certo, o momento certo. E o momento certo é quando o Espírito Santo toca o nosso coração. O que a gente precisa hoje, tem muitas pessoas que têm visto uma porta aberta e têm adentrado por ela, mas não abre a porta principal, que é a porta do coração, para que o Espírito Santo venha entrar e fazer mudanças. Porque não é só seguir a Jesus, porque muitos são os que seguem, muitos são os que vão. Hoje nós sabemos que tem muitos que vão à igreja, né? Mas poucos são aqueles que estão. Vocês estão começando uma nova caminhada. Durante um bom tempo vocês estiveram ali indo, mas agora é diferente. Agora vocês vão estar com Jesus. Porque a partir de hoje a história de vocês muda. Porque quando vocês aceitaram Jesus,
confessaram Jesus como único Senhor e Salvador, vocês ergueram a mão, colocaram Jesus num barco. Mas até tomar essa decisão que vocês estão tomando hoje, até hoje, o Senhor estava sentado no barco da tua vida. Mas a partir de hoje, você descer nas águas, o que você faz com isso? Como João Batista dizia, nós batizamos por arrependimento. E esse arrependimento, a partir do momento que nós descemos a água ali, nós confirmamos que nós queremos aliança com Ele. E é por isso a presença do Espírito Santo. Então hoje, o coração de vocês aberto. Para quê? Para que o Espírito Santo vai fazer morada. É o momento mais importante. Porque quando a gente aceita Jesus, ergue a nossa mão, o nosso nome ele é arriscado no livro do mundo. Mas a gente ainda continua vivendo no mundo. Aceitou Jesus, você creu que Ele é o único suficiente Salvador. Mas o principal é esse, o segundo passo. Porque o segundo passo é abrir o coração para que Ele venha fazer morada. Porque a partir de hoje, vocês vão deixar de ser um participante. Porque ao aceitar Jesus, o livro foi escrito o nome de vocês. Mas só que aquelas páginas estavam em branco. Até ontem estava em branco, até hoje estava em branco. Até agora está em branco. Mas a partir do momento que vocês descerem aquela água ali, agora começa a escrever uma nova história. Deus começa a mudar, começa a fazer. Essa é a importância. Porque muitas pessoas, nos dias de hoje, têm até aceitado. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então quer dizer, hoje não é difícil aceitar Jesus e confessar Jesus. Mas essa atitude que vocês estão tomando hoje é difícil. Essa atitude, porque essa é a principal. Hoje vocês estão confirmando como noivo. Essa veste que vocês estão hoje, simboliza a veste que a partir de agora o Senhor coloca sobre vocês. É uma veste branca. É uma veste da qual não aceita nenhum tipo de mancha. É aquela veste da qual nós agora temos que nos preparar para quê? Para que todo dia, a partir do momento que você desceu as águas ali, e você vai receber um selo, você vai receber um selo na noite de hoje, que vai ser o participar da mesa. Porque até hoje vocês viram a mesa ser posta, mas a partir de hoje vocês vão sentar naquela mesa. É diferente. Então é assim, é pedir a graça de Deus. Porque agora, a partir de agora, vocês não vão caminhar mais sozinhos. Até agora vocês caminhavam com uma multidão, mas ao mesmo tempo estavam sozinhos. Por quê? Porque ainda tinha um vazio. E esse vazio só quem preenche o Espírito Santo de Deus. Eu creio que a partir de hoje, a história de vocês muda. A partir de hoje, o Senhor começa a escrever. Quando eu digo uma nova história, porque o Senhor, a partir de hoje, quando você descer aquela água ali, o Senhor vai dizer, olha, ali estão benditos do meu Pai. A partir de hoje, Satanás na vida de vocês perdeu. Porque a partir de hoje, vocês têm um sangue que vai selar a vida de vocês para sempre. Essa é a importância, a verdadeira importância. Porque a gente sabe que todo pecado é destituído fora da glória de Deus. Foram lançados fora. Nós nascemos do pecado. Mas a partir do momento que nós descemos as águas, nós colocamos uma procuração na mão de um advogado. E esse advogado, a partir de agora, ele está na casa de vocês. A vida de vocês pregressa não existe mais. A partir da hora que vocês entrarem ali, é uma nova criatura. Agora vocês vão deixar de passar a ser filho de Deus. Filho de merecimento. Ser co-herdeiro de Deus. Aquele eunuco, ele fazia o mesmo que vocês faziam. E a Bíblia diz aqui que ele era uma pessoa importante. Ele era uma pessoa que tinha tudo. Diz aqui que ele era um mordomo mor, de Candense, a rainha. Era um que sentava num lugar de destaque. Era um que perante os olhos dos homens tinha uma tremenda importância. Mas a importância verdadeira passou a partir do momento que ele abriu a boca e disse, eu creio que Jesus é o único Salvador. E aí o que ele fez? Ele disse, agora, está ali a água, o que impede? Nada impede mais. Nada impede. Mas tem um detalhe também. Assim como a partir de hoje, vocês têm uma veste nova, vocês também têm uma responsabilidade. Porque aquela mulher adulta, ela pecou. Mas o Senhor disse, olha, onde estão os acusadores? Eu não vejo nenhum. Então a partir de hoje, você vai ter muito acusador. Porque o inimigo de nossas vidas vai querer fazer com que vocês adulterem. E como que é adulterar? É pecar contra o Filho.
Tem perdão? Tem. Pecar contra o Pai tem perdão? Tem. Mas só que pecar contra o Espírito Santo não tem mais. Então a luta do diabo na vida de vocês a partir de hoje não vai ser mais que você peque contra o Pai ou contra o Filho, porque contra o Filho e contra o Pai você dobrou o joelho e ele perdoou. Mas agora contra o Espírito Santo, que é aquele que nesse momento ele está no nosso meio, e ele até então ele gemia, porque o coração de vocês estava vazio e é morado nele. Então a partir de hoje esse coração não vai estar vazio mais. Seu coração a partir de hoje tem um morador. O mais importante é o morador oficial, porque hoje o Espírito Santo vai tomar um lugar dele de posse, que é o teu coração, que é o teu coração. Isso é a tua vida, uma nova vida. E aqueles que ouvem a palavra e creem e são batizados são salvos. A partir de hoje vocês estão selando a salvação. A salvação de vocês está garantida pelo batismo, se você perseverar. Mas a recompensa de Deus, você vai ter que lutar por ela, você vai ter que batalhar por ela. Porque hoje vocês estão se alistando verdadeiramente no exército. A partir do momento que você descer a água ali, na hora que você subir, você já não é mais um civil, você não é uma pessoa comum mais. Você passa a ser um soldado. Um soldado que se alistou no exército e o Senhor destacou vocês para estar num pelotão nessa guerra. E eu fico feliz que esse pelotão veio a ser a nascida do Espírito. Feliz, porque mais uma vez o Senhor confirma a presença dele. Eu quero orar por vocês. Sente as mãos para cá. Vem os varão aqui, Renato, abraça o amigo. Quando eu vou falar de Jesus Cristo, Ele é o único amigo. Aqui o Clóvis. Abraça o Marão, abraça o Marcos ali. Abraça. Cadê Yara? Yara. Para mim, cada batismo é um motivo Aleluia. de festa, de alegria muito grande. Porque é uma batalha que nós estamos vencendo. E eu creio a responsabilidade do Renato, a responsabilidade do pastor Jonas, a responsabilidade do Clóvis, a responsabilidade da Yara, porque nós somos escolhidos para ser guardiões. Né? E hoje o que falta é isso, que vocês estão fazendo aí, abraçar. Porque se cada um de nós entendesse a importância de adotar uma pessoa e ser responsável, orar por ela. Porque hoje o Cristo está me incomodando aqui, falando diferente. A partir de hoje, Renato, a tua obrigação é orar por esse menino. A partir de hoje, pastor, a tua obrigação é orar por ele. Clóvis, a sua obrigação é orar por ele. Yara, a sua obrigação é orar por ela. Porque a partir de hoje vocês passam a ser como se fosse o pai nascer deles. Então a partir de hoje vocês têm uma responsabilidade maior. Que é o quê? A vida de vocês. Aquela vida que vocês vão passar por um espelho. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, da qual o Senhor nos dá nesse momento. Espírito Santo, sou muito grato e feliz por essa oportunidade. E o Senhor tem nos dado, Senhor, de mais uma vez, Senhor, cumprir a Tua palavra. Senhor, meu Deus, eu peço a Ti, toma em Tuas mãos, Senhor. Toma em Tuas mãos, Jonathan, Senhor. Toma em Tuas mãos o Henrique, o Marcos. Toma em Tuas mãos, Senhor. É Larissa? Natália. Toma em Tuas mãos a Natália, Pai. Cubra ela com a Tua graça, devido à Tua armadura, Pai. Porque eu creio que a partir de hoje dessa batalha, mas eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, é uma batalha da qual, Senhor, nós seremos mais que vencedores. Senhor, eu coloco diante de Ti e peço a Ti a Tua graça. Senhor, sobre a vida, meu Pai, dos Teus filhos. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer a Ti, como pastor, oh Pai, e a responsabilidade sobre essas ovelhas. Pai, eu peço a Ti nessa hora, Senhor, que o Senhor venha tocar a vida de cada um de uma maneira diferente. E todo espírito de acusação, tudo aquilo que não provém de Ti, nesse momento estamos por terra. E uma nova história, Pai, como já dito nessa manhã, venha ser escrita na vida deles. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, uma história de vitória e de bênção. Por isso eu peço a Ti a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, firmando os pés deles nesta rocha e abençoando, Pai, a partir de hoje, Senhor, a vida deles tomando uma nova direção. E na Tua presença, isso eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém?